Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal. Eu sou Isabel Nascimento e esse é o Imparcialmente Santista. Deixa logo o seu like e se inscreve, por favor, no canal, que faz toda a diferença pra mim, faz diferença pro crescimento do canal e me motiva muito ter tanta gente aí inscrita nesse canal, que eu faço com tanto carinho e tanto sofrimento aqui pra estar com vocês num sábado à tarde falando sobre esse jogo. Bom, né? Santos e Palmeiras, clássico, segundo clássico do ano aí pro Santos. Primeiro foi contra o Corinthians, 2-0. Primeiramente, 21 pessoas no estádio, né? 18 pagantes, 21 pessoas mais ou menos no total. Parabéns à torcida, parabéns quem foi, né? Foi uma festa muito bonita que a torcida fez. A gente sabe que a torcida do Santos é uma torcida, sim, mais preguiçosa. Não vou falar só eu, tal. A torcida do Santos tem uma característica de não ir em todos os jogos, de esperar que o time realmente esteja atuando melhor para ir nos jogos. E eu sei que a torcida do Santos se mobilizou, né? E quem foi no jogo viu outros santistas também que estavam preenchendo o estádio, estavam fazendo o seu papel. Então, parabenizar a torcida que foi hoje, porque realmente o Santos está numa das piores fases que eu já vi tem tempos, e é difícil mesmo, sabe? Eu acho que dá uma raiva quando você não se sente representado em campo, quando você não sente que o time tá jogando bem, e você realmente perde a vontade de ir no estádio. Mas é como a gente sempre fala, né? Futebol é uma religião, é uma coisa que a gente segue, é uma coisa que não importa se tá bem ou se tá mal, a gente tem que apoiar. E eu tenho certeza que pelo menos o ímpeto dos jogadores mudou muito quando viu todos nós, 20 mil pessoas ali no Pacaembu torcendo. Isso muda. Então, seja na Vila Belmiro, seja no Pacaembu, aonde for, se você é torcedor, tem condição de ir, vamos ao estádio. É uma coisa que eu falei no outro vídeo, tem tantos torcedores que o sonho é ver o Santos, que o sonho é ir no estádio, o sonho é ver o Soteldo, o sonho é ver o Marinho, seja lá qual for o jogador. O sonho é ver o Santos jogar. Então, se você tem essa oportunidade, faz a sua parte, porque é extremamente importante para o Santos de modo geral. Bom, agora falando da partida, primeiro da escalação, né? Aí o goleiro normal, na zaga ele vai com o Lua Pérez e com o Veríssimo, nas laterais a mesma coisa. No meio de campo ele manteve, né, os 3 volantes. Achei que ele pudesse talvez tirar o Pituca, realmente o Pituca não vem fazendo bons jogos. Mas aí a mudança grande foi no ataque, né? Torci o nariz, falei no Twitter, ele coloca ali o Yuri Alberto no lugar do Raniel e a gente joga meio que inicialmente num 4-4-2, depois ele vai alterando muito, né? Acho que é difícil com o Gesualdo a gente conseguir analisar a tática, né? Chegou num momento do jogo até que o Soteldo jogou muito mais tempo pelo lado que ele não gosta do que pelo lado que ele se sente mais confortável. Teve até um momento que tava o Soteldo e o Arthur Gomes, cada um jogando pelo lado que teoricamente não é o seu melhor. Então, realmente, em questões táticas, é um time que a gente não entende. O primeiro tempo do Santos foi bom. Comparado a todos os minutos que o Santos já jogou esse ano, o primeiro tempo foi muito bom. O Santos acuou o Palmeiras, né? Teve ali aquela expulsão que deveria ter sido expulso do Felipe Melo, não foi. A gente sabe que isso mudaria completamente o jogo, até porque no segundo tempo, na minha opinião, o Felipe Melo foi o melhor jogador. O Felipe Melo tirou tudo da área. E no primeiro tempo faria toda a diferença a gente ter um a mais, né? E a gente sabe quem seria esse um a mais. Você tirar um Felipe Melo é muito diferente para a consistência do time do Palmeiras. Também teve um possível pênalti, algumas questões de arbitragem, né, aconteceram no jogo. No primeiro tempo, o que eu achei? Eu achei que o time estava tentando mais, só que teve apenas uma defesa do Everton, que foi aquele chute do Sanches. E a gente vê como é importante você ter uma bola parada. O time do Santos hoje não tem muitos bons cobradores de bola parada. E também que é muito complicado para o Santos jogar bola na área. Ainda mais porque o nosso melhor atacante é o Soteldo, que é um atacante baixo. O Sanches também é baixo, o Felipe Jonathan também é baixo. E eu acho que foi uma das grandes dificuldades também quando o Santos estava atacando, porque o Palmeiras tinha muito mais facilidade para tirar a bola, principalmente no primeiro ou mesmo no segundo tempo. A gente viu o Felipe Melo tirando tudo, ele chegava sempre antes. Então eu diria que o primeiro tempo foi um jogo bom do Santos, considerando que o time do Palmeiras é um time superior sim ao do Santos hoje, é um time mais organizado, é um time que está mais qualificado, é um time que não perdeu muitas peças do ano passado para esse e que sim, é um time muito mais organizado que o time do Santos, está melhor. Não é um problema a gente falar, o problema é a gente falar que a gente não está bem e ficar na mesma. Agora o Santos está melhorando. E aí, pro segundo tempo, as coisas bagunçaram muito. Felipe Jonathan, na minha opinião, um dos melhores jogadores desse ano.
Felipe Jonathan vem regular, ele é um lateral ofensivo, muito contrário ao Pará, que acaba sendo um lateral extremamente defensivo e que não ajuda o Santos na parte ofensiva. A gente sabe que a característica dele é defensiva, então sim, é esperar uma coisa que você não contratou ele pra isso, você sabe o estilo de jogo do Pará. Por isso que eu destaco o Felipe Jonathan, eu tô gostando muito do trabalho desse jogador, e aí ele sai, infelizmente, aí o Gesualdo joga o Lua Pérez pra lateral, que já jogou de lateral, e coloca o Luiz Felipe. A gente acaba jogando com esses 3 zagueiros, mais o Luan de lateral. E depois ele tira o Alisson pelo Jobson, teoricamente ali é a mesma posição por conta de lesão, né? O Alisson sente e coloca o Jobson, só que é a mesma posição, só que o Alisson é melhor que o Jobson. Então o Santos sentiu muito nisso, né? E até estavam falando, pô, se você tirar talvez o Alisson, colocasse um meio de campo, gente, eu vou fazer uma campanha. Cadê o Evandro? Por que o Evandro não joga? A gente não tem meio de campo e a gente não coloca o Evandro e a gente não sabe onde ele tá. E uma hora ele tá com dor, uma hora ele tá com virose, uma hora, tipo, cadê o Evandro? Era um jogo pra ser colocado o Evandro. O Pituca já não tá bem há 7 jogos. E aí depois, mais pra frente, ele tira o Pituca e coloca o Arthur Gomes. Cara, o Arthur Gomes, ele tava na Chapecoense, ele tava sendo reserva antes no Santos. Ele é um jogador reserva e parece que ele tá sendo totalmente utilizado. Não é para um jogador reserva ser tão necessitado, ser a salvação do jogo. Foi um jogo, hoje, não foi um jogo tão bom do Soteldo, não foi um jogo assim tão bom do Sanches. Isso a gente acaba perdendo a qualidade porque as outras peças do ataque não vão bem. Na minha opinião, o Raniel tava fazendo jogos ok. Ele tem um chute de fora da área muito bom. Melhor que muitos jogadores, melhor que o Sacha mesmo. E acho que uma coisa que a gente precisa pontuar, uma das únicas coisas boas do jogo de hoje, o Yuri Alberto fez uma boa partida, se não é o melhor em campo do Santos. Então eu critiquei, acredito que você também criticou quando ele coloca o Yuri Alberto, só que eu não sei se foi uma partida esporádica ou se o Yuri Alberto realmente está em evolução, mas jogou bem, jogou na sua função, como da outra vez que se colocou o Caio Jorge na sua função, jogou bem também. Então assim, o Soteldo realmente não foi tão bem hoje, o Santos não foi. Novamente, o Pituca não fez uma belíssima partida e o Santos tá com muitas dificuldades. Só que eu não vou criticar e não acho que o técnico deve cair agora, ainda mais com a Libertadores na terça-feira. Mas, tô até respirando aqui, eu não vejo um esquema tático. Sabe, é muito estranho o que acontece com o Santos. Depois ele joga o Pituca numa função que tava o Pituca e o Pará por um lado, como se fosse ponta, ele não consegue criar. Porque o Pituca sempre foi isso. Você não vê o Pituca chutando de fora da área, você não vê o Pituca realmente ofensivo. Então parece um Gesualdo que não tá entendendo as demandas do Santos e não tá conseguindo ajeitar esse time. Isso incomoda. Mesmo o Everson no segundo tempo, teve que trabalhar bastante, teve que se posicionar muito bem. Palmeiras foi muito superior ao Santos no segundo tempo. Quem assistiu o jogo viu, tava nítido. A torcida no estádio pedindo, vai pra frente, joga. Tiveram várias pessoas que vaiaram o time. Eu penso em termos das vaias, porque assim, realmente, o primeiro tempo foi o melhor tempo do Santos. Só que você não pode ficar feliz com o empate dentro de casa. Sim, o Palmeiras está numa caminhada melhor que o Santos. Só que você não pode ficar feliz que você não tomou o gol. A gente é time grande, entendeu? Então eu acho que assim, dando os méritos pro Palmeiras, como eu já dei aqui, não vaiaria, porque eu não sou o tipo de torcedora que vaia, mas entendo quem vaiou. Porque o time realmente não faz uma boa atuação. O segundo tempo foi um tempo do Palmeiras, teve até um gol impedido. O Rony estreia do Rony, entra com muita vontade de jogar. Gabriel Veron também com muita vontade de jogar. Sabe, você não tem ninguém no banco que também tem muita vontade de jogar no Santos? Às vezes parece que não. E outro, Pará novamente sentiu hoje, poderia ser a estreia do Madison, não foi. E assim, é complicado, porque você vai estrear o Madison quando? Se o Pará sente agora, você vai estrear ele na Libertadores? Então, realmente, gente, eu não consigo enxergar tantas questões táticas, o que o Gesualdo tá enxergando pra esse time. É difícil você falar, porque uma hora a gente tá com mais de um centroavante, uma hora ele coloca o centroavante, coloca o Caio Jorge de ponta, coloca de centro, coloca o Soteldo do outro lado, coloca o Arthur Gomes do outro lado, coloca o Raniel de ponta, não coloca o Raniel e coloca o Sacha, sabe? O Santos hoje, se eu não me engano, fez 6 gols em 8 jogos. O Lucas Musetti, setorista, postou isso, é um dos piores começos ofensivos do Santos em décadas. E o torcedor santista é ofensivo. Ele prefere que o Santos faça 4 e tome 3 no contra-ataque do que o Santos vença de 1-0.
esse é o nosso DNA. Não é só o DNA do jogador, é o DNA do santista. E eu sinto falta. O segundo tempo realmente foi muito abaixo. Mas bom, sequência do campeonato é uma porcaria eu dizer isso, mas eu fico satisfeita. Satisfeita não. Eu fico aliviada de ter sido 0-0. Porque eu ainda não consigo enxergar uma proposta de jogo. Quero que o Gesualdo caia? Não. Mas quero saber, por exemplo, cadê o Evandro? Quero. Quero saber por que tá insistindo com o Pituca? Quero saber. Quero saber por que a gente não tá, se o Arthur Gomes tá tão sendo necessitado. Eu sei que também existe a questão do Marinho, mas tá faltando peças, então vamos atrás de peças. Vai esperar até quando pra isso acontecer? Sabe, vamos estrear com o Madison. A gente precisa de um reserva pro Felipe Jonathan. Parece que tá parado no tempo, esperando acontecer, esperando, sabe? Eu tenho receio, se a gente fosse, por exemplo, o time do Galo, que já tivesse passado por Copa do Brasil jogos únicos, não sei até onde o Santos estaria. Jogo único lá longe? Tenho minhas dúvidas de verdade. Esse time do Santos é confuso. É confuso até de analisar, porque a gente não consegue analisar. E ele bagunça, a gente não sabe a ideia de jogo. É um time mais retranqueiro, a gente não tá esperando isso. Não foi um bom jogo do Santos. Foi um jogo de um primeiro tempo bom e um segundo tempo muito ruim. Essa é a minha opinião. Bom, informações do final. Eu tenho uma coluna lá no Diário do Peixe, sou colunista lá no Diário. Lá tem minha coluna. Toda quinta-feira eu faço uma live, 7h30 da noite, no Instagram do Diário. As informações vão estar aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. A gente tá bem pertinho de bater 16 mil. Eu quero muito bater essa meta com vocês. Pelo menos ficar feliz com o Santos, que eu sei que o Santos me possibilitou ter essa corrente com vocês. E pessoas que falaram que eu não conheço o Robinho porque eu não era nascida. Gente, obrigada. Eu não tenho 17 ou 16 anos, mas obrigada. E sim, eu vi o Robinho, eu nasci pra ver o Robinho. Pode ter certeza que eu sou mais velha, bem mais velha do que vocês pensam. Tchau, gente. Obrigada, guerreiros, que hoje foram no Pacaembu. E obrigada, pessoas que estão assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo. Espero que seja um melhor desempenho do Santos. E não, gente, não vai dar pra dançar. Vai demorar pra Isabel dançar, porque tem nem música, nem motivação. Tchau. Nem gol. Saudades, gol. Saudades, gol. Até a próxima.